Que a graça e a paz do nosso Senhor, e por que não dizer Salvador maravilhoso, Jesus Cristo, esteja conosco na manhã desse dia, né? Um dia abençoado, um dia de paz, um dia de equidade, um dia de justiça. Acordei agora, né? Estávamos no monte ontem, orando a Deus, juntamente com o nosso excelentíssimo pastor João, homem de Deus, gosta de Bíblia, isso é maravilhoso. Tivemos um culto ontem abençoado, né? Abençoado. Assim, eu quero dizer para vocês que a reunião de ontem foi maravilhosa. Eu só me atentei em um detalhe, tá? Só me atentei em um detalhe. Como eu sou muito da palavra, eu só consigo ser transportado pelo Espírito de Deus na palavra. Sabe? É porque eu gosto da palavra, né? A palavra é que me alimenta, que me sustenta. A palavra de Deus é o caráter de Deus. E a palavra do homem é o caráter do homem. A ação do homem sobre a palavra que ele prediz ou que ele fala é o caráter dele, né? E ontem, quando o irmão estava começando a entrar na palavra, o Espírito de Deus me teletransportou. É que eu entro, sabe, dentro da história. Como é que se lê a Bíblia, pastor Nelson? Primeiro, você precisa se deixar levar pela história. Ah, mas como é que isso faz acontecer? Ah, isso muitas das vezes o que te leva, o que te conduz é os filmes, né? Já dizia as professoras e os professores que quando você pega um livro, você viaja na concepção do escritor. Eu não consigo, assim, eu não tenho prazer em ler livros. Eu tenho a minha dedicação, né, é ler uma boa história na palavra de Deus. Em virtude de eu estar buscando bastante de minha vida depender só disso, né? E eu tive uma vida muito conturbada, tanto quanto, né, pesarosa na visão humana. Certa feita eu estava ajudando, né, a tomar conta de uma casa de recuperação aqui no Paraná, né? E numa desses dias veio uma psicóloga que reuniu-se com cada um. E quando eu contei a minha história para ela, ela falou: rapaz, você se deu mal na vida. Ela ficou chocada. Ela ficou pasmada. Falou: nunca tinha visto isso na vida. Então, assim, eu costumo dizer, na verdade, que Deus ele me presenteou. Em virtude de eu não ter nada nem ninguém, imagine você numa escola de 2.300 que eu passei por mais ou menos 8 a 9 escolas da FUNABEM. Ficava um ano e meio em uma, um ano e meio na outra, até chegar à idade normal, 2 anos em uma, 3 anos na outra, 4 anos na outra, e depois na outra eu fiquei quase 10 anos. Até para ir para o quartel. Então eu não tive família, né? Minha família era quem era quem vivia comigo. Era quem convivia comigo, né? Era essa a minha família. Então
eu não sei o que é um conselho de um pai. E meu irmão, quando me via apanhar, ele saía, ia com os amigos deles, né, dentro da Funabem. Que na Funabem você apanhava demais das crianças maiores que você, né? Então a coisa era bem complicada, não era fácil, né? Então você tinha que ter um equilíbrio, né, entre influências, amizades e pessoas. E eu não sabia, eu estava crescendo dentro daquele ambiente, eu não sabia como me lidar. Eu cheguei nesse ambiente com 0 dia de nascido, fui sair de lá com 20 anos de idade. Então, assim, apanhei de graça, fui humilhado de graça, e depois que eu descobri que foi tudo pela verdade. Então é isso, por isso que eu me retraio mediante um grupo de pessoas. Eu gosto muito de andar sozinho, porque sempre que eu via um grupinho, um bolinho de gente, era de mim que estava falando. Daqui a pouco um me chamava e eu estava saindo correndo, e a visão que eu tenho hoje que eu me lembro, é de 15, 20 correndo atrás de mim para me lixar. E eu correndo para a cadeira do inspetor, onde estava o inspetor, saía do pátio correndo, que a Funabem era muito grande, era um espaço muito grande. Né? Os caras, vou te pegar depois, pô, vou te pegar. E pegava mesmo. Então, assim, por isso que eu, sabe, me reservo, né? Não sou muito de fazer o social. Isso é coisa de mim mesmo. Os irmãos que estão me conhecendo agora, as pessoas, até me perdoam pela forma de ser. Mas é que a vida me mostrou o calcanhar muito cedo, né? E o que é mais bizarro nisso tudo, olha como que é o cuidado de Deus, né? Me mostrando a vida, o seu lado ruim muito cedo, eu fui amadurecer mais tarde. Fui amadurecer com 29 anos, 30. E não tinha amadurecido ainda. Sabe? Com 30 e poucos anos, é que eu fui começando a entender. Nem aí ainda, com 37 anos, é que eu fui começando a entender como a cabeça dos adultos funciona. Perdão. E mesmo assim eu ficava patinando. Eu não sei se Deus fez isso comigo para me preservar em vida. Porque se eu tivesse entendido, né, toda a situação e ruminado as mágoas e as cicatrizes que causaram dentro da minha alma e dentro do meu coração, psicologicamente e espiritualmente, talvez eu não estaria aqui. Você entendeu? Porque por menos do que eu passei, pessoas passaram e mataram as outras quando saíram da Funabem. E morreram também. Então, assim, essa foi a minha vida, né? E depois casei, arrumei uma família. Como eu nunca tive família, também não soube lidar com a minha. E fui jogado fora como fui abandonado quando nasci. Por causa de uma vontade promíscua, de um pai irresponsável, né? E de desejo desenfreado do coração de um pai irresponsável, que depois eu orei por ele, Deus o salvou e ele se arrependeu, segundo diz meus irmãos, então deve estar guardado no céu. Ele me colocou na Funabem. Cheguei lá com 0 dia de... Ele me colocou não, né? Na verdade, as freiras do posto de saúde, do hospital, né, que me levaram. Eu era bebê, cheguei no maternal. Maternal é bebê. Berçário, né? Cheguei no berçário
Eu me lembro, hoje eu me lembro. Hoje eu me lembro que eu cheguei no berçário, eu era bem bebezinho. Esses tempos agora Deus estava me trazendo reflexão, revisões de vida. Eu cheguei no berçário do maternal da Funabem, bebê. Saí de lá com 20 anos, porque eu rodei 10 escolas da Funabem, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Então eu entendo, né, assim, quer dizer, eu amadureci muito tarde. Hoje eu entendo porque Deus permitiu com que eu tivesse um amadurecimento lento, retardatário e tardio, né? Hoje eu entendo, antigamente eu não entendia. Antigamente, na verdade, eu não entendia nem porque eu estava vivo. Nem o que eu vi fazer o mundo. Formou-se uma... Sabe, eu tinha desejo. Eu acho que Deus colocou assim, vou botar um desejo no coração dele que ele nunca vai alcançar. Mas essa vai ser a motivação de vida. E eu tinha desejo de ser um excelente cantor, né, conhecido. Mas não era isso que Deus queria para mim. Às vezes, desejo brota no nosso coração para nos aguçar a atenção para aquele desejo e você conseguir passar da dispensação da inocência para a dispensação da consciência sem carregar traumas na vida. Para que você chegue sobriamente à dispensação da consciência, sabe, mais maduro, para que Deus possa deixar, para que Deus venha, né, te revelar, né, a verdadeira vontade dele na época, na dispensação da consciência, para que você venha entender quais são as boas e perfeitas e agradáveis vontades de Deus. Então, o que acontece? As coisas não acontecem, nós não entendemos, patinamos, passamos... E outra, eu vou dizer para você, assim, na Funabem eu passei situações muito difíceis, mas muito difíceis. Do lado de fora, foi um pouco pior. Porque na Funabem eu tinha que comer, tinha que beber, tinha que dormir, tinha um estudo, tinha hora de acordar, tinha hora de levantar. E do lado de fora não tinha nada. E eu ficava olhando assim para os cantos das casas para ver se batia, porque na Funabem, em toda a Funabem batia um sino, né? O sinal ou a campainha. A hora do café, hora do almoço, hora do jantar. Então sempre batia a sineta, né? E aquilo ficou na minha cabeça durante 20 anos. Porque eu me alistei com 17 anos, com 17 anos e meio eu servi, e ainda continuei dentro da Funabem e esporadicamente indo para a casa de alguns irmãos, né, na folga. Só que quando eu saí do quartel, todas essas coisas, elas desapareceram. E agora, como viver num ambiente desse? Como, né, como que você... Não, porque é complicado. É complicado. A gente fala assim, dá risada, mas é complicado. Você não se preparou para a vida. O ambiente era de preparação, mas ali você tinha que guardar tantas coisas, né, como a honra, como correr de apanhar, como viver uma vida independente dentro do lugar na qual você dependia de tudo e de todos, né? Como colocar na sua consciência, né, a verdadeira razão e o motivo pela qual você está vivo. E isso me foi, na verdade, retardado, né? Eu não conseguia... Talvez se eu tivesse um estudo bom naquela época, né, eu conseguiria hoje ser um militar aposentado. Mas
sabe, são tantas coisas, são tantos interpérios. Sei lá, Deus ele me colocou de um outro lado da vida para que eu pudesse deslanchar o meu viver e viver com equidade, com justiça. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Hoje a gente vai falar, né, da criação. Né? Hoje é domingo de Páscoa, né? Nós vamos falar um pouco da criação. Eu tinha lido essa passagem, né? E Deus ele é muito bondoso. Nós vamos ver quem é prioridade. Nós vamos procurar entender aqui um pouco quem é prioridade, realmente a prioridade, né, de todo esse evento, né, criatório, de todo esse Gênesis de Deus. Gênesis significa criação, né, princípio de tudo. Nós vamos ver qual é o motivo, né, de toda essa grande criação e em qual escala nós estamos diante de Deus, preferencialmente falando. A criação dos céus e da terra e de tudo o que nela há. Gênesis, capítulo 1. Eu tinha lido isso na igreja semana, foi antes de ontem, né, no culto de doutrina, no culto de ensinamento, eu li para mim, né? E ontem dentro da igreja eu estava terminando de ler. E Deus falou, tu vai ler isso no domingo. Não sei quantas pessoas vão estar no domingo me assistindo. É um feriado ainda, né? Amanhã, se Deus nos der vida e vitória e saúde, com certeza nós vamos trabalhar, né? Mas eu quero deixar para você uma leitura expressiva da parte de Deus para que você possa, né, ter uma clara evidência qual é o seu valor em todo esse multi-universo material, físico e espiritual. Né? Astrólogo e terrenal. Né? Então, para você entender, porque tem muita gente como eu pensava, o que eu estou aqui fazendo? Qual é a minha real serventia? Qual é a minha função nesse mundo? Por que eu me sinto que estou sobrando? Não, você é especial. Olha o que o Criador fez por sua causa. Diz assim, no princípio criou Deus, ou melhor, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que ele quer dizer? Havia trevas. Espaço sideral é escuro. Né? Espaço sideral é escuro. Por que ele disse que havia trevas? A Terra era um meteoro sem forma. Né? Como qualquer um outro meteoro. Mas sem forma. E Deus escolheu esse ambiente por causa da localização, da distância de outros países, na qual, de outros mundos, né, de outras esferas terrestres que paira nesse enorme tapete preto, que é o espaço, que ele tem limite, tem fim, aonde ele termina. É aonde começam as moradas eternas. E Deus falou, bom, vamos pousar ali. Vamos pousar ali. Então Deus, ele posa nesse meteoro diferente, preto, escuro. O que clareava esse meteoro era justamente a luz, porque Deus se veste de luz como se de um manto. Né? O manto de Deus é fosforescente, a roupa dele, por natureza, porque ele assim o se veste. Ele é a razão de tudo, ele é o tino e o princípio, né? E o sinete da perfeição. Aí ele disse assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Engraçado, né? Então ele já era luz, e ele colocou um astro rei, né? Para que ele com o seu corpo teofanicamente
espiritual material, porque Deus é espírito, mas a sua forma é a forma de um homem. Então ele deu ordem, né? O poder Elohim, né? O poder transformador, o centro de toda a criação, que obedece à força do seu mandar, pelo sopro da tua voz. Ele mesmo é a palavra, então ele declara. Como poder Elohim, ele declara. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia e trevas noite, e houve tardes e manhã e primeiro dia. E disse Deus, haja firmamentos no meio das águas, e separação entre águas e águas. Quer dizer, quando você lê isso aqui, separação entre águas e águas. Água salutar, águas de beber, e águas, né, de criações, né, águas de terra. Quando você planta na terra, não nasce? Nasce ou não nasce? Nasce uma fruta, quando você joga uma semente, né? Então, quando a Bíblia fala de frutos do mar, né? O homem tem o mar como, né, uma terra, né, um mundo à parte, né, da terra seca. E é. Né? Aí então Deus fez separação entre água e águas, já prevendo, né, a nossa chegada, porque ele vê tudo. Quando ele desceu, ele já tinha, né, toda a estratégia de sua montagem e botou para funcionar com a sua presença teofânica sobre essa esfera negra, preta, sem forma e vazia que era a terra. Aí ele diz assim, fez pois Deus o homem, e fez pois Deus firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Quer dizer, ele colocou águas embaixo do firmamento, né, que são os rios, cachoeiras, córregos, né, valados. Para quê? A água, na verdade, ela é o sangue da terra. Né? A água, ela é o sangue da terra. Então, se você vê o sangue da terra, é como o seu corpo. Seu corpo é regado, né, de uma opção de coisas boas. Mas para tais coisas funcionar, existem rios, né, e nós somos semelhantes à terra. Né? Eu já vou te dizer aqui que é uma coisa absurda, maravilhosamente. Deus nos formou como formou a terra. Né? Daqui a pouco você vai ter, olha que revelação bonita. Daqui a pouco você vai ter uma sinopse do que eu estou falando. Né? Aí diz assim, fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. Assim fez. Então o que acontece? Água sobre o firmamento é água de cima. Água debaixo do firmamento é rios. Né? E chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã e segundo dia. E disse-lhe também Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse-lhe, produza a terra relvas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nela sobre a terra, e assim se fez. Quando a gente vê isso aqui, na verdade, a ordem que o poder Elohim Criador está nos dando aqui a entender é que ele mandou, e as sementes e a terra, quando ele chamou terra firme, né, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Né? A terra não tinha forma, não era redonda. Né? Era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma? Informe. É uma pedra,
cheio de erosões, né? Tipo quando você pega aí um cacho de cupins, né, no pasto, você vê, tem opção de buracos, né? Então Deus mandou que produzisse, né, areias, terra, por isso que ele sabe quantos grãos existe de areia no mar, né? Então ele começou a dar forma a essa parte, né? E ele começou a tecer com a sua imenso poder e grandiosidade. Olha que coisa interessante, né? Eu creio que ele estava, né, no mesmo tempo que ele estava em uma parte visual, né, da terra, também eu creio que ele estava também na terra. Porque, né, eu acho que ele estava aqui nas partes fazendo com que as coisas acontecessem e como se ele estivesse fora do globo terrestre também e dando ordem. Mas eu creio que ele estava na terra. Porque quem faz gosta de pegar em mãos os experimentos para poder ver a real produção. Se nós somos curiosos por naturezas, então nós sabemos que a gente puxou isso de alguém, né? Do Pai Eterno. A terra, pois, produzia relvas, ervas que davam semente segundo as suas espécies, né? E a erva que dava fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. E houve tarde, manhã, terceiro dia. E disse-lhe também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer de separação entre o dia e noite, e seja ela para sinal, para a estação, para o dia e ano. Quer dizer, ele dividiu, né? Ele dividiu as estações, os anos, os dias. Olha bem aonde isso vai estancar, gente, para que nós possamos. Porque tem muita gente que tem, né, que fica se perguntando. Eu estou aqui falando para você, mas é como se eu estivesse vendo, né? E seja para luzeiros no firmamento dos céus, e para iluminar a terra, assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E faz também as estrelas. E os colocou, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, e o quarto dia. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre os firmamentos dos céus. Ontem eu estava lendo isso aqui, era como eu estivesse vendo, porque, deixa eu lhe dizer, quando Deus ele começa a proferir tais palavras, ele tira, né, da maquete da sua habitação. A Bíblia diz que existe uma terra que não é perenal. O que é perenal? É tudo que perece. Existe uma terra onde Deus mora. E lá onde Deus mora tem peixes. Lá onde Deus mora tem flores. Lá onde Deus mora tem animais. Lá onde Deus mora tem árvore. Lá onde Deus mora tem casas. Lá onde Deus mora tem relvas. E a luz lá é Ele. A luz lá é Deus. O astro-rei que brilha lá é Ele. Agora você imagina o céu
quadrilhões de vezes maior do que o espaço, né? O final do espaço, tudo é eternidade. Amém? Então Deus ele vai copiar aquilo que já é existente. Está dizendo lá, né, em Eclesiastes capítulo 3. Quando você lê lá, né, capítulo 3, verso 15, eu vou até ler lá para você ver que não é mentira o que eu estou falando. Quer dizer, a sinopse da cópia e da linha de raciocínio é perfeita, porque ele vai dizer daquilo que ele mesmo, a capítulo 15, olha lá, ó. Sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, nada lhe se pode acrescentar e nada lhe tirará. Isto fez Deus para que os homens temam diante dele. Aí ele vai dizer assim, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. O céu não passa, a terra passa com as suas concupiscências, né? Tá entendendo? Então quando você nota aquilo ali, ele apenas, né, lá é espírito, aqui lá é feito de uma outra matéria, a matéria incorruptível. E aqui ele fez uma matéria corruptível, porque lá ele habita, lá é a habitação dele. Tá entendendo? Aqui ele fez uma matéria corruptível para a sua criação, né? Tanto os répteis, os animais e os bichos e outros mais vivam nela, né? Fora do ambiente espiritual, né? Então ele faz uma cópia daquilo que ele já tem lá, só que dessa feita perenal. Tá entendendo? Com prazos de validade, né? Ainda que momentânea e renovatória, né, automaticamente, mas ele faz com prazo de validade, né? Aí ele disse assim, disse-lhe também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, as quais povoam as águas. Isso aqui você está vendo o poder Elohim da criação de todas as coisas. Nós vamos saber quem é o sinete da perfeição que vai gozar toda essa criação. Olha lá. Segundo a sua espécie e todas as suas aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multipliquei-vos e encheis as águas do mar, e da terra multipliqueis as aves. E houve tarde e manhã, e o quinto dia. E disse também Deus: produzas a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos e répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim fez. Por quê? Deus, como um arquiteto do universo, criador dos céus e da terra, né, ele permitiu com que cada disponibilidade natural criasse e desse a lei do instinto, a criação que surgira da própria terra. Quer dizer, o boi, ele nasceu da onde? O boi, ele nasceu da terra. Porque ele come o quê? Ele come o capim, ele come o mato, ele tem instinto, né, selvagem. Por isso que às vezes nós não entendemos porque o boi fica regurgitando. Então olha bem, o mato ele tem uma porção de peçonha e o boi tem a língua grossa. Tanto eu já comi muito língua de boi.
Na Funabem, então, o que a gente comia era língua de boi. Miolo de boi. A gente comia demais. Só que fede, é uma coisa... Mas é nutritivo, é gostoso. Você está entendendo? Então, gostoso não, né? Mas nós comíamos. Né? Então, cada animal... Por isso que a gente não deve alimentar os animais. Porque eles foram feitos das espécies selvagens. Né? De tudo que gira sobre a terra. Você notou aqui que ele diz, produz a terra animais segundo a sua espécie. Quer dizer, segundo aquilo que ele vai saber viver e sobreviver. Nós vivemos e sobrevivemos uns para com os outros, que agora está se tornando insuportável por causa da promiscuidade do coração do homem, das suas ambições. Mas aos sábios que nasceram entre homens, né, nós conseguimos, né, sobreviver. Amém? Porque nós temos habilidade para viver nesse mundo. Há quem não suporta, né, tais tinos da resistência, da existência. Né? Tem quem não suporta. Né? Então, como covarde, tira a própria vida. Não se deixa moldar, né, pelo seu igual. Porque a vida, ela é um eterno descobrimento de nós mesmos. No nosso meio, na qual fomos concebidos. Os animais, eles eu tô rindo aqui que o cara disse que ontem eu tava vendo um vídeo engraçado, aí tava dizendo assim, o macaco sabe que galho que pula, só que um deu um pulo errado e caiu no meio da rua. que interessante. Então nós, como seres humanos, nós dificultamos a sobrevivência de outros da nossa mesma espécie. Já os animais não. Eles se autotoleram, cada um na sua própria existência. Você está entendendo? Os animais não desistem da vida, nós desistimos da vida. Os animais não se tiram, eles não tiram a própria vida, a menos que outros na cadeia alimentar vai sobreviver tirando a vida deles. Eles não se entregam, né? Eles se entregam. O interessante, né? O instinto materno animal é interessante. Ele entrega a vida, eles estão no princípio ainda, né? Como Deus o criou. Deus entregou o seu próprio filho por nós, né? Nós não somos capazes de morrer pelo nosso próprio filho. Os animais morrem pelo próprio filho. Mas você não morre pela sua filha, pelo seu filho. Hoje não. As pessoas têm medo da morte porque não sabem o que vai vir depois. Pelos seus próprios comportamentos cotidianos. Né? Disse Deus também, produza toda a terra seres viventes, conforme as suas espécies. Animais domésticos, répteis, animais selvagens, né, segundo as suas espécies. E assim se fez. Então por isso que você vê que a aranha, ela fica debaixo do estoco, debaixo da sujeira, porque ela foi produzida dali, ela nasceu dali. Então ela sabe viver naquele ambiente. A cobra, ela gosta de areia e gosta de andar no meio da água, tá entendendo? E andar nos matos e ficar dormindo em cima da árvore e ter habilidade. Porque ela surgiu dali, daquele ambiente. Ela nasceu ali. Você está entendendo? E a gente às vezes fica, como é que aquele bicho fica lá? Porque ele nasceu ali. A Bíblia está dizendo que os bichos nasceram do mato. Os peixes nasceram da água. A terra selvagem produziu a existência de tais animais. As águas produziram a existência dos tais animais. Eles são oriundos dali. E no mínimo que você consegue ficar debaixo d'água tapando a respiração é 2 minutos. Mais disso você não consegue. Mas tira o peixe para cá para fora, ele não consegue, porque ele não nasceu aqui fora. Ele nasceu lá dentro. Ele é produzido da água. A existência dele é oriunda da água. A vida dele é oriunda da água. O boi nasceu no mato.
Foi a relva, os matos que produziram o animal. Aqui você começa a matar a charada de tudo. Olha o que ele diz aqui. E disse mais também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. Quer dizer, olha que interessante. Por isso que a gente fica bestado, né? Olhando como os bichos têm habilidade no meio do mato, eles entram para o mato como se fosse a mãe deles, e o lar deles e a casa deles. Por isso que não se deve dar coisas, comidas que nós fazemos, né, para nós mesmos, alimentos tóxicos tirados das concepções das areias, do mar, do petróleo, do betume, né, para alimentar tais animais, porque eles não têm costumes esses. O boi come o mato, ele come aquele mato com lama, com terra, com tudo, porque ele saiu dali. O organismo dele já é preparado para ruminar e colocar a terra de um lado, o papel do outro, e assim sucessivamente. Papel não, que o papel foi nós que inventamos, né? Essas coisas nocivas tiram a vida dos animais. Então, olha bem, não é nenhuma maravilha você ver esses bichos nocivos do mato fazendo o que eles fazem, não, porque eles são oriundos dali mesmo. Eles nasceram ali. Deus falou para o mato: ó, eu dou a ordem que vocês produzam animais segundo a tua espécie, que vai se alimentar do que você é. E aí o mato, a selva, começou a produzir. Saíram bois, capivara, jacaré, tudo, sabe, do mato. E da água. Quer dizer, Deus deu ordem, cada espaço, né, cada ambiente produziu animais segundo. A água produziu animais segundo a água. O mato produziu animais segundo o mato. Né? A terra, o lodo produziu animais segundo a terra, segundo o lodo. Né? Que é o caranguejo. Quer dizer, somente com a ordem de Deus. Né? Deus não criou o animal com a mão. Ele não falou haja boi, haja isso. Ele não falou isso. Ele mandou com que cada ambiente, né, criado por ele produzisse animais segundo a espécie do ambiente que ele criou. Olha que interessante, né? E fez Deus os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra conforme as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre todos a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e imagem. Deus o criou. Olha lá. Criou Deus, pois, o homem sua imagem, e a imagem de Deus criou, o homem e mulher criou. E Deus os abençoou, ele disse: sedes fecundos, multipliquei-vos e encheis a terra, e sujeitai-vos os animais sobre os peixes, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse-lhe Deus: ainda eis que vós tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há de frutos que de sementes, isso vos será para mantimento. Vamos ver aqui agora uma parte interessante, que eu cheguei a uma conclusão aqui, que você vai ver aqui que no versículo, né, 26, você vai ver que houve uma confecção. Aqui o leitor, ele faz um release, né, ou melhor, aqui o escritor ele faz um release para dar um acabamento sem detalhes a respeito da confecção do homem. Então ele quer acabar logo
com essa parte de criação dos céus e terra e de todos os seres viventes. Mas, deixa eu terminar aqui já o versículo 30 aí. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, e todas as árvores, e todas as ervas verdes, ele será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, e o sexto dia. Agora nós vamos entrar num detalhe assim que eu fiquei... Ontem eu viajei nesse detalhe. Um detalhe muito lindo, muito bom. E a Bíblia vai narrar isso aqui. Não é confabulação, não. É o que a Bíblia diz. E é o que está escrito. Então, para Moisés escrever isso, Moisés escreveu, Deus falou para ele, escreve toda a cinética da criação, porque esse livro é livro de Moisés, Gênesis. Deus chamou ele no canto e Deus falou para ele, eu fiz isso. O Espírito Santo foi dando visões, como dá para mim, da madrugada, como dá para você, como dá para outros mais, que Deus o priorizou com tais dons. Né? Dormindo ou acordado, né? Tendo visões teofânicas ou tendo visões em sonho no descanso no repouso do seu dia a dia. Né? Aí está dizendo assim, ó, assim pois foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia sétimo as suas obras que fizera, descansou desse dia e todas as suas obras que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as obras como Criador que fizera. Bom, agora nós vamos entrar agora no capítulo 2, no detalhe, né, da situação, que é uma coisa muito linda. Ó, informação do homem. Este é o Gênesis dos céus e da terra, quando fora criado, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O interessante aqui é que quando Deus, irmão, nos faz promessa, nós não conseguimos vislumbrar, ou não conseguimos ver as coisas acontecerem. A gente é muito imediatista. A gente tem uma visão na nossa cabeça, né? A gente quer ensinar a Deus como as coisas devam acontecer. Ou a gente quer ver o acontecimento das coisas com nossos olhos e na forma com que Deus vai fazer acontecer. Isso é de uma ignorância muito grande. Você viu aqui que Deus ele fez, olha bem, Deus ele fez tudo. Deus ele fez o céu, fez a terra. Ele chamou a existência de tudo. O que se deu, né, teofanicamente para ver, né, que fora, na verdade, os astros, né, as estrelas, o sol, né, até o próprio Deus, ele é muito paciente. Esse detalhe aqui é um detalhe que ninguém prestou atenção ainda. E eu quero informá-las a você, né, porque é um detalhe muito maravilhoso. É um detalhe que Kelly Souza está assistindo. É um detalhe muito maravilhoso. É um detalhe maravilhoso. Olha aqui, presta bem atenção no dizer disso aqui. Ó, olha lá, a formação do homem. Esta é a Gênese, quer dizer, a criação dos céus e da terra. Quando fora criado, quando o Senhor Deus criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva
do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homens para lavrar o solo. Quer dizer, ele já tinha dado a ordem, mas não tinha planta. As sementes estavam todas organizadas. Você está vendo como é que o escritor ele faz, ele tem o detalhe, ele tem o cuidado de fazer como Deus mandou que ele fizera. Primeiro Deus amostrou o release, o grosso. Fala que eu criei isso, fala que eu criei aquilo, fala que eu mandei que surgisse isso, que surgisse aquilo. Agora, deixa um recado para esse povo da seguinte forma. Agora no capítulo 2 você vai dar o sinete da verdadeira realização e como é que as coisas foram acontecendo. Porque as coisas, irmão, elas têm um sentido do porquê. Você está vendo aqui, ó? Deus tinha dado as ordens, mas as coisas ainda não tinham acontecido. Mas elas já estavam todas ali. O peixe estava ali, né? As aves estavam voando. Só que as sementes, né, estavam bem pequenininhas, as folhas estavam bem ainda, né? Esteticamente, ele olhava assim e perguntava, né, para a sua criação. Já estourou as sementes? Já germinou? Que a semente, antes dela crescer, ela estoura, ela germina. Ela morre, depois ela germina. Por isso que teve os 7 dias. Porque ele deixou com que as coisas seguissem o seu curso natural. Porque Deus não via dia e noite. O globo terrestre foi rodando, como ele roda na sua órbita comum, em torno do Sol. Você está entendendo? E Deus estava ali, porque Deus, para ele, não tem dia, não tem noite. Ele viveu a obra os 7 dias ininterrupto, como vive até hoje. Né? Então aí o que ele vai fazer sem antes, presta atenção, sem antes ainda ter brotado os frutos, os pendões já estavam tudo ali. As folhinhas já estavam ali. Eu creio que tudo desse tamanhozinho, a terra estava toda, né? Está tudo bonitinho ainda, está tudo... Elas estavam sendo regadas, né, pela força do poder de Deus ainda. Por quê? Aí ele diz assim, ó, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Quer dizer, não tinha nem brotado ainda, estava só as sementes. Deus mandou com que produzisse, então só vieram as sementes. O solo deu conta das suas próprias essências de vitaminas e formou o solo, cada um a sua espécie de semente para cada época, para cada momento. Quer dizer que não tinha nem o brotinho, não tinha nem a folha ainda. Isso aqui é para chocar. Mas ele já estava vendo o arvoredo. As belas árvores dando fruto. Aí ele diz assim, quer dizer que não tinha nem água para a água, nem a água corria, havia separação de águas e águas, tá entendendo? Mas o que dá o fruto, o que faz a semente arrebentar, é a água que vem de cima. Então Deus agora vai fazer um processo de condensação. Você que estudou sabe, né? A água evapora, porque ainda não, ele não tinha feito. A água evapora da terra, né? Vira um vapor, sobe, e o sol esquenta as nuvens e elas viram um regador da terra. Olha lá. Mas uma lebrina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus agora fez, porque não chovia na terra. A terra não tinha chuva. A terra era regada por neblina. Spray. Sabe aquele spray? Agora se faz muito isso Se faz muito isso aí nas grandes salas de show, né? Eles têm um ventilador que solta uma neblina. E a terra era regada, não existia chuva. Quer dizer que chuva, irmão, é uma aberração da natureza. Deus não criou chuva. Deus criou neblina. É o desequilíbrio ecológico da natureza. O desequilíbrio ecológico da natureza. A natureza está gemendo. Então agora Deus vai fazer o seguinte. Deus vai... Olha lá. Deus vai criar um jardim. Então formou do Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou na narina o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte da árvore. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradável à vista, boa para alimentar, boa para o alimento, e também para a árvore da vida. Quer dizer, Deus falou assim, eu vou plantar um jardim aqui. Deus queria agora colocar um guardião ali. Uma pessoa nativa, quer dizer, com nacionalidade natural do barro, da terra que foi formado. Porém, com o seu espírito. Deus falou assim, olha, eu formei tudo com o sopro da minha palavra. Mas para gozar dessas maravilhas, porque eu estou espantado com isso aqui, Deus falou. Isso aqui é bom demais. Tanto é que você vai ver que ele disse assim, ó, e fez Deus a árvore, o dia e tal, e viu Deus que era bom. Deus falou, mas isso é bom. Deus toca, porque Deus ele se materializa. Né? Ele toca naquilo, ele come aquilo, ele diz, rapaz, isso aqui é bom. Agora, eu não posso deixar o anjo viver disso aqui, porque o anjo foi feito pela minha palavra. Eu não fiz anjo com a formação da mão e nem com o sopro, né, dos meus pulmões. Eu falei e as milícias se formaram segundo a minha fala. Agora, o homem não, o homem eu fico com a minha mão. Eu moldei, eu lapidei. Deus olhava no espelho de água, ele via o rosto dele e falava, vou botar o rosto de Adão semelhante ao meu. O rosto de Adão é semelhante ao rosto de Deus. É. Aí Deus falou, vou colocar. Aí Deus formou o Adão. É. Aí Deus falou, vou colocar o Adão. Aí fez o Adão. Aí Deus falou, agora, bom, já que eu fiz o Adão ele é nativo da terra. A única coisa que tem nele que não é da terra é o meu espírito, que eu soprei dentro dele o espírito de vida, porque eu sou a vida. Então agora eu vou dar uma volta com Adão no jardim. Olha lá. E no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 bandas. O primeiro chamava-se Pison, e o que rodeava a terra de Ávila, aonde há ouro, e o ouro desta terra é bom. Também se
encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Quer dizer, Deus ele começou, ele olhou e falou assim, esse ouro é bom. Não é igual o meu lá de cima, mas ele é um ouro bom. Deus apalpou o ouro da terra, que era como pó, né? Que os homens hoje se matam para obter um pedacinho, um flagelo. O ouro da terra era como pó. Aí Deus olhou e falou assim, Adão, o que você está achando disso aqui? Porque Deus saiu com Adão, porque Adão era nativo. Deus queria saber o que ele gostava mais, né? De observar, de ver. E Deus queria dar para ele e instruí-lo. Agora você imagina, Deus Todo-Poderoso, grandioso, Criador, cria o nativo, né, da terra que ele formou, né, deu vida, porque essa terra era morta. A terra que ele deu vida, e ele fez tudo da terra, e até o homem nativo da terra. O animal é nativo do mato, o peixe é nativo da água, né? Os micróbios é nativo do barro, como nós somos do barro. Nem o homem é nativo da terra. O que diferencia nós, o que nos difere dos animais é que nós somos soprados pelos pulmões de Deus. Então nós somos parte da unidade. Você entendeu? E aí Deus vai, olha lá, ó. Aí Deus vai dizer assim, ó. E o primeiro dia chamou, e o primeiro chamou Pissom, na terra de Ávila, né? E o ouro dessa terra era bom. E também se encontrara lá o bidélio, né? Pedra de ônix. E o segundo rio chamou-se Gion, e o que circundava a terra de Cush. E o nome do terceiro rio Tigre é o que corria pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. E tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, morrerás. Gente, o que me interessa aqui agora, né, é essa parte aqui. Né? Deus criou tudo. Deus criou os céus, a terra, né, ganhou um tempo aqui, fazendo o que era reto, o que era bom aos olhos dele. E se é bom para Deus, é bom para aquele que Deus criou. Aí Deus disse assim, ó, mas disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe sejam idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, trouxe-lhe ao homem para ver como ele está. Trouxe-lhe ao homem para ver como este lhe chamara, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, e esse seria o nome dele. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos e as aves dos céus e todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O interessante, gente, que Deus, toda virada do dia, diz os escritores que a virada do dia era para 1h da tarde. Creio eu que depois que Adão tinha comido, se alimentado, que ele estava bem, né, diante de Deus, que ele estava com o seu espírito, né, descansado, com a sua barriguinha cheia. Então Deus descia. Agora você imagina aquele homem, parece que eu vejo aqui, aquele homem poderoso, né,
descendo, né, entre as árvores com aquela claridade, né, e ele vai descendo. E Adão está ali esperando e conversava com o pai. Eu creio que essas conversas que Adão tinha com Deus era a seguinte: ô pai, que bom que você veio, né? Olha, aquele produto que o senhor plantou ainda não cresceu a ponto de nós comermos. O que vamos comer agora? Né? Eu creio que Deus falava assim para ele. Ontem eu estava tendo essas visões. Ó, você pega esse cordel aqui, ó. Eu vou te ensinar uma coisa. Vamos jogar lá no mar. Aí jogava no mar. Ó, epa, pegamos um peixe. Ó, esse peixe aqui, Adão, você pode comer ele, né? Acende o fogo. Ó, você pega essa pedra aqui, isso aqui chama-se pederneira, Adão. Né? Então você pega, né, ali ó, já está começando a crescer uma palha dentro daquele arbusto ali. Então vamos naquele arbusto. Ó, eu vou te ensinar aqui como é que faz, Adão. Você pega esse arbusto aqui, ó, tá vendo? Essa aqui chama-se, é uma pedra de fogo, pederneira. Então você risca ela assim do lado da outra, assim, ó. Oh, é fogo, pai! É isso, é o fogo. Esse fogo aqui, Adão, ele vai cozinhar os produtos que você não pode comer cru e os produtos que... E vai te ajudar à noite para você esquentar. Porém, Adão, eu vou te pedir que você faça tão somente uma coisa. Quando você for deitar à noite, né, que a noite tiver muito mosquito, que eu criei os mosquitos para poder eles fazerem, né, a polinização das plantas, dos frutos que você vai comer. Tá? Então você aqui, ó, abre uma claridade de barro, coloca só umas madeiras aqui, essas madeiras secas, ó, esse aqui não pega fogo, esse aqui está verde. Então você pega essa seca assim, coloca assim, ó. Olha lá, agora tá quentinho aí? Ah, tá gostoso, pai. Ué, é assim que você vai viver. Tá? Ah, pai, eu queria saber como é que eu faço. Eu achei isso aqui, eu puxei ali do chão, achei essa raiz aqui. Essa raiz aqui é uma batata. Eu vou te ensinar como é que se come isso aqui. Ó. Isso aqui você vai, coloca um pau aqui por dentro dela e assa ela no fogo. Tá vendo? Agora come um pedacinho. Você gostou? É gostoso, né? Vamos aqui que eu vou te mostrar uma coisa melhor. Ah, aí desceu com ele lá no mar, ó, meteu a mão, ó, isso aqui é o sal. Esse sal você vai colocar um pouquinho nessa batata. Agora experimenta, vê como é que tá. Puxa, é diferente então. Tudo isso aí eu criei para você. Então você já sabe como tá. E vai dar mais batata aí. Você pode arrancar, pode comer. Tá, ó, tá vendo aquelas flores ali, ó? Mas por que aquele pé tá dando flor, pai? Aquele pé tá dando flor porque já ele vai dar ali uma fruta chamada romã. Então você vai poder pegar aquela fruta, quebra ela assim numa pedra e vai estar cheio de sementinha do lado de dentro. E você vai saborear, que é uma fruta boa, que vai te dar saúde. Vai combater algumas coisas, né, que possa existir para limpar todos os alimentos, né, nocivos que você tenha comido. Ó, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Já está começando a nascer. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma laranja, ela é bem pequenininha, você está vendo? Ó, ela vai crescer um pouco mais. Ela vai te dar o sinal quando for para você comer. Ela vai ficar amarela, com a casca. Os maribondos vão estar andando no meio do lado dela. Por enquanto ela está bem pequenininha. Ó, tá vendo outras flores? Está dando a opção de flor. Essas flores vão desabrochar e vai dar laranja. Aí você pode comer. Então eu creio que a relação de Deus ali era uma relação constante de conhecimento. E Deus tinha o prazer de descer, né, na virada do dia, que é a tarde, 1h da tarde. Deus descia sempre 1h da tarde. Né, porque já é a virada. É meio-dia e meio. Meio-dia e meio para 1h da tarde. A virada do dia. Né? Tá entendendo? Deus descia para conversar com Adão. Deus gostava de ter essa conexão com Adão, sabe, de conversar, dar descobrimento para ele, porque Adão era novato naquele ambiente, né? Adão tinha o privilégio e Deus se sentia bem, porque Deus tinha com quem falar que não pertencia, né,
a escala espiritual dos céus. Pois agora ele tinha um semelhante a ele, bem menor em poder, mas semelhante a ele e dependente dele, com ideias diferenciadas. Porque Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para isso. Para viver com o homem, para conversar com o homem, para andar com o homem. Né? E Deus tinha um prazer. Deus descia, né? Naquela claridade, né? Aquela coisa bonita. Eu creio que no meio das árvores ou entre a cachoeira, né? Deus descia. E Adão, como criança, ô pai, né? Eu estava mexendo com aquele animal ali, e aquele não, mas esse animal aqui você pode conversar com ele. Ele entende tudo que você fala, só que ele não fala como você fala. Mas você vai conseguir entender o rugido dele, o que ele quer dizer. Mas o que ele faz? Deus começou a ensinar. Porque eu creio que essas visitas não eram uma visita só de conversa. Era uma visita de instrução. Deus estava ensinando a Adão como lidar com os animais. De forma que eles eram muito amigos, eram muito apegados, né? Você está entendendo? Deus tinha desejo de descer, né? Deus descia. E Deus descia sozinho. Deus deixava as milícias celestiais lá, os anjos de luz lá, Miguel tomando conta, e ele descia sozinho. Né? Olha que privilégio, né, gente? De estar ali falando com o Criador ter prazer de falar com a gente, né? Ter prazer de estar no meio da gente, de homem como Adão. Olha lá. E tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e colocou nele no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, Deus tinha um prazer. E Deus, agora você imagine, irmão, se nós achamos homens bonitos aí, de tirar o nosso fôlego, agora imagina Deus, hein? Eu acho que quando Deus descia, Deus começava a ficar olhando. Adão, vai ali. Vai lá, pega aquela... Sobe em cima daquela árvore lá. Aí Deus viu o trejeito dele de andar, olhava para ele. E Deus admirava, né? Porque ele fez tudo isso para o homem. Ele fez isso para o homem. Ele não fez isso para os animais. Ele não fez isso para as milícias celestiais. Ele fez isso para o homem. Ele já tinha o homem nos seus planos. Ele falou, tem que parte de mim, tem que estar fora do ambiente celestial. Tanto é que ele fez o céu para ele, o céu é de Deus. Mas aos homens ele deu a terra para habitá-la. E nós vamos habitar com ele, ele vai governar o homem, porque ele tem amor pelo homem. Ele gosta do homem porque o homem é a criação dele. Felizmente, muitas pessoas vão queimar, né, com as suas próprias concupiscências e diante das suas próprias decepções no inferno. Porque não entenderam o trabalhar de Deus em suas vidas. Mas Deus fez os céus para ele e os anjos, e a terra para os homens. Está entendendo? Então, essa é a grande questão. E Deus ficou observando aquilo, a formação da mulher. E disse-lhe mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-amos uma auxiliadora que seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, trouxe-lhe ao homem para ver como este lhe chamara. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes. E esse seria o nome deles. Deu o nome ao homem e a todos os animais domésticos, né, e as aves dos céus, né, e de todos os animais selvagens, para o homem, e todavia não se achavam uma auxiliadora
que ele fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomou, o homem transformou a nenhuma mulher. Ele trouxe-lhe e disse-lhe: ó homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foste tomado. Por isso deixou o homem o pai e a mãe e se uniu à sua mulher, tornando-se dois num só carne. Ora, a outro homem, a sua mulher, olha lá, ora, um é outro e o homem a sua mulher. Estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer, olha bem como é que funciona. Deus, há muito tempo, conversava, né, com o homem. Né, Deus tinha prazer. E Adão, por sua vez, ele admirava Deus porque ele conversava com Deus e ele sabia que Deus o amava. E por inúmeras vezes, né, Adão viu Deus fazer coisas tremendas diante de seus olhos. Porque essas visitas de Deus, que ele fazia constantemente, não era esporádica, era constantemente, era normal, né? Deus tinha prazer, Deus tinha desejo. Deus não via o tempo assim de ele olhar, ó, tá já está entardecendo lá, está virando dia, eu vou ter que ir lá embaixo lá. Eu tenho um compromisso. Deus falava para as milícias celestiais: eu tenho um compromisso, eu tenho que ir lá embaixo conversar com meu filho. Eu tenho um filho lá que eu criei. Vocês já viram milícia celestial? Ah, nós já vimos sim. Então, eu vou lá embaixo que eu tenho um compromisso com ele. E Deus descia para conversar com Adão. Deus tinha um prazer. Você imagina aquela luz, que parece que eu estou vendo aquela descendo naquela cachoeira, né? Aquele homem, né? Com os véis, né? Com manto cingido como de luz, com um lilás clarinho, com um rosa meio vermelhado, com branco, bem branco, aquele contraste de luz, de poder. E agora ele sai e se transforma em um homem comum. E Adão chega e abraça ele como um filho abraça um pai. E Deus se sente: ah, eu estou realizado. Nós somos a realização do coração de Deus. Talvez Deus devara falar para Adão assim: nem no céu eu recebi um abraço tão gostoso, meu filho, igual esse seu abraço. Não é igual esse um abraço. Deus apalpava Adão e olhava: deu certo. Você é a prioridade da minha vida. Nós somos o centro da prioridade de Deus, irmão. Que nós somos dele, nós somos tesouro peculiar dele. Seja bandido, seja traficante, seja prostituta. Eles não entenderam isso, mas eles são criaturas. E o diabo tem uma raiva disso, irmão. Porque ele não foi criado sopro de Deus. Deus formou ele com a palavra. Haja exército, limiares, e os exércitos no céu se formou. E nós não fomos criados com a mão, fomos moldados. Deus nos moldou, lamandu e dequebe. Deus olhou para o espelho d'água e falou: vou fazer uma sobrancelha, vou fazer uma costeleta aqui, vou botar os dentes dele aqui, ó. Vou furar aqui o nariz, vou botar as pernas. Eu tenho um corpo assim, esguio, né, grande, forte, vou botar aqui. Agora, peraí. Deus sobrou parte. A milícia celestial não é parte de Deus, é um ser à parte. Nós somos parte peculiar.
E o pecado, Deus criou a mulher. A mulher via Deus. Né? O homem já estava mais acostumado com Deus, porque o homem viu Deus criar tudo. A mulher não viu Deus criar nada. Adão ainda participou um pouco da criação de Deus. Adão, quando chegou na terra, a terra não tinha nada. Deus criou um jardim aos olhos de Adão. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Olha lá, ó. E este foi o Gênesis de Deus, olha lá. E quando quando foram criadas todas as coisas que havia, tal, planta, tal, olha lá. Aí, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Você quer ver, ó? A formação do homem. Esta é o Gênesis dos céus e da terra. E quando fora, no versículo 4, e quando fora criado, o Senhor Deus criou, e não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porquanto Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regavam todas as superfícies do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, não havia ainda, irmão, Deus não havia ainda formado, Deus não havia ainda, as sementes foram formadas. Então Deus deu o privilégio ao homem de ver ele terminar, né, a formação e a criação, para que o homem temesse a ele, para que a criação principal dele temesse a ele, respeitasse a ele, como criador. Porque senão o homem nasceria ali e diria, mas quando eu cheguei aqui, quem criou tudo isso aí? Foi eu. Não, mas eu não vi o Senhor criar nada. Porque o homem é assim. Adão nasceu com a sabedoria divina. E não havia ainda chovido sobre a terra, nem homem. E Deus já tinha brotado as sementes, colocado as sementes na terra. E ele ainda estava acabando o resto da criação dele quando ele criou o homem. Então ele deixou com que o homem participasse da criação para entender que ele era Deus e que criara o homem e que mostrou para o homem, deixou o homem participar de parte da sua criação. A mulher não participou de parte da criação divina, mas o homem participou. Se você viu aqui no versículo 7, mas uma neblina subiu. Lá, versículo 5, ó. Não havia ainda nenhuma planta do campo, nem na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar a terra. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Deus ao homem, e do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ele um homem que havia formado. Quer dizer, Deus plantou aos olhos de Adão um jardim. Deus formou Adão, Adão tomou a sua consciência, já nasceu esperto, né? Não nasceu de barriga de mulher, não nasceu de vontade sexual de ninguém. O único homem que não teve infância foi Adão, né? Já nasceu adulto, ok, aí com seus, né, 17 anos de idade ou 18 anos de idade, né? Então ele já nasceu esperto, já com sabiência, e Deus foi mostrando para ele todas as coisas. E Deus falou, vou plantar um jardim aqui para você. E começou, né, plantar o jardim, ensinar a ele plantar. Eu creio que Deus ensinou a Adão plantar. Lembra que Jesus, quando ressuscitou, estava lá no jardim? E a Maria Madalena vai lá perguntar para ele. Pergunte ao jardineiro onde os puseram.
Tá entendendo? E ele responde, Maria, não chore, vivo estou. Então, essa é a grande realidade dos fatos. Né? Deus ali no jardim já estava... Ó, vou plantar um jardim para você, Adão. Vem cá, que eu vou te mostrar. Aí pegou lá um pedaço de pau, começou a lavrar, né? Ali. E ó, ele não foi falando com a palavra, com a boca dele, não. Ele não foi fazendo isso, não. Ele foi mostrando. E de acordo com o que ele ia fazendo, as coisas atrás já iam crescendo. E Adão falou, meu Deus do céu, mas como o Senhor é rápido. Né? É isso que você vai fazer, não vai vir no momento que você quer, nem na hora que você quer, porque eu sou Deus, eu sou Criador. Então eu faço rápido e as coisas têm a sua repercussão no mesmo imediatismo com que eu peço. Não permitir com que as coisas crescessem, mas que você visse crescer diante de mim, para que você entendesse e me temesse. Foi eu que te formei, meu filho. E vou estar aqui com você sempre 12:30. Ó, aqui, ó, eu vou puxar um veio de rio aqui, ó, para poder esse rio aqui que eu vou botar aqui, ó, esse pequeno veio de água vai lavrar isso tudo aqui, ó. Daqui a pouco você vai ver isso aqui crescer, né? E foi crescendo aos olhos de Adão. E formou aquele jardim, eu acho que aquele jardim era um jardim lindo, maravilhoso, semelhante ao jardim dos céus. E Adão ficou no meio daquele jardim, naquela coisa ali, mas como é bonito isso aqui. Aí Deus dá um toque segundo a natureza e os bichos aparecem. Agora você imagina, flores lindas, maravilhosas, frutos, né? Porque Deus vinha um dia após o outro. E como é que está aí, Adão? Ah, Deus está... O que é isso aqui? Isso aqui é manga, Adão. O que é isso aqui? Isso aqui é graviola. Ó, você quer ver? Eles comem a graviola. Os animais também vão comer junto com você. Olha lá. Ele dá uma chamada e os bichos, tudo quanto é espécie. E Adão, você já colocou o nome dele? Já. Olha aqui, Deus, olha o nome desse aqui. Boé. Aí, ó. Então, são várias coisas. E Deus compartilhava, Deus tinha prazer de ir até Adão. Mas ao longo do tempo, Deus viu que os animais se acasalavam, cada um tinha sua companheira, e Deus viu que Adão não tinha ninguém. Deus falou, vou fazer uma idônea. Está dizendo lá, mulher idônea. Deus não viu o animal idôneo. Deus não viu no macaco idôneo. Deus não viu no cachorro idôneo. Deus não viu na galinha idoneidade. Como estão pervertidos os homens aí hoje, fazendo sexo com animais. Deus formou o homem. E Deus fez a disjuntura. Deus não fez um outro homem para ficar com Adão lá. Eu vou botar um homem aqui com você, Adão. Aí vocês vão fazendo sexo aí. Vão se amando, que o importante é amor. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Mulher tem órgão genital para dentro, o homem tem órgão genital para fora. Então Deus começou. Aí Deus fez. Mas quem teve. A Bíblia não vai falar quanto tempo, mas eu creio que muito tempo ali. Acho que uns 5 anos ali, 6 anos, Adão ficou ali. Né? Porque eu tô 19 anos. Já tive aí nas bagunças, mas eu tô 19 anos, tô bem. Né? Sozinho. Então, assim, que Adão viveu bastante. Né? Então a Bíblia vai dizer que Deus dá uma companheira para ele. E ali, quando chega a companheira, perdura até mais um pouquinho a relação de Deus com o homem, mas depois a relação de Deus se separa do homem. E Deus volta a ter saudade, como tinha saudade de viver com a sua criação. Só que as nossas escolhas, né, as nossas... o véu que nos cobre, que é o pecado, nos afasta da visita constante do nosso Criador na nossa vida. Quando ele chega para olhar-nos no jardim da tribulação, ele não consegue nos ver. Ele vê o mal, então ele não pode. Ah, mas cadê Deus? Deus está te procurando. O que te cobre? Que ele não consegue chegar perto de você, se o prazer dele é estar contigo. Vontade de Deus é descer constantemente em sua vida na virada do dia. Qual é o manto que te cobre, né, que Deus ele não consegue chegar até você?
Porque o desejo de Deus era estar com Adão. E ele largava as milícias celestiais e vinha ter com Adão. Prazer dele era descer do céu para passar metade do dia com seu companheiro, com seu filho. Por que Deus não tem o prazer de lhe ver? O que é tão nocivo dentro de você que te afasta daquele que te criou? Deus era o companheiro fiel de Adão. Agora Deus desce e Adão se esconde. Adão tinha um olhar puro, limpo. Daqui a pouco ele começou... A luz começou a fazer mal aos seus olhos. Por que a luz faz mal aos seus olhos? Por que tudo que é bom que se diz para você te agride, você fica agressivo, você fica achando que as pessoas estão te julgando? O que esconde o teu coração de forma que tudo para você, as pessoas te falam da pureza, você já toma tudo como afronta? A quem você está agredindo tanto de forma que a palavra de Deus na sua vida, quando vai em direção a você, é como um julgamento e é nocivo, é como se fosse um insulto. Tudo que se fala de Deus você já fica... mas você tem Deus, você não pode julgar a minha vida. Você não tem direito. Que escudo é esse que você se esconde tanto que quando fala de Deus, você diz que Deus é o teu Senhor, mas você não tem tempo para assistir uma live que fala da palavra? Que diz devo ser Senhor da tua vida, e você sequer tira uma hora para orar, tira uma hora para ler uma palavra, se recebe uma live, uma palavra, aquilo para você é nocivo, é enjoativo, é coisa da cabeça do Nelson, ou é coisa da cabeça do negão de saco preto. Para que eu ir na igreja? Eu ouvi o quê? Para quê? De quem? Por quê? Adão tomou o caminho da cabeça da companheira. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus, andou na concepção de uma pessoa que não era Deus. Era uma companheira que Deus lhe deu. E depois ele não conseguiu encarar a Deus. Quem foi que colocou na tua cabeça tal coisa que você disse, eu não preciso ir na casa de Deus para ter Deus no coração? Deus até chegou perto de Adão, mas ele não conseguiu mais tê-lo no coração. A ponto de desejar fugir da presença de Deus. Deus procurava Adão, Deus já sabia. Deus olhava, Adão, onde você está, Adão? Eu descobri que eu estou pelado. Quem te disse que você está nu? Comesse da árvore que eu falei para você não comer? Quem disse para você que você está nu? Por que se arma tanto quanto a palavra? Quando a gente diz assim, Deus te abençoa, por que você joga a bênção de Deus para o outro? Diz assim, Deus te abençoa também, como se não recebesse a bênção de Deus na sua vida. O certo seria você dizer amém. Deus te abençoe também, se protegendo da palavra de bênção. Por quê? Como se você fosse abençoado, e não é. Suas atitudes, seu caminho, seu coração provam o que você faz. Por que quando as pessoas falam de Deus para você, você age como se você fosse semelhante a elas e estivesse no caminho da verdade e toma isso como uma afronta, como uma agressão, como um julgamento precoce da cabeça de quem está tentando te advertir a respeito dos seus caminhos de iniquidade? Por quê? Porque toda saudação que é de Deus para a sua vida você toma como afronta e julgamento.
Por que quando te chamam para ouvir o que é de Deus, porque o mundo aí está cheio de auditórios e pastores das baladas, porque quando você vai nessas baladas, quem é o seu pastor é o que está lá com o microfone na boca, e você paga por isso, e quando fala de Deus, você fala, não vou lá para dar dinheiro para pastor. Se existe igreja que nem pede dinheiro hoje. Mas você paga R$180 para poder ir na balada, regado a cerveja, regado a cachaça, regado a cocaína, regado a prostituição, regado a lambidinha, regado a conversa fiada. Pergunta que eu faço é: você acha que Deus, que você diz Deus está no teu coração, é Ele que está te conduzindo para esse ambiente? É Ele? Não, esse Deus eu conheço muito bem, não é esse. O Deus que está te conduzindo para esse local é outro, que está te enganando. E colocando lá, esse cara está te julgando. Fala uma palavra dura para ele logo. Rapaz, você não tem direito de me julgar, não. Quem pode me julgar é Deus. A sua palavra, repreendendo o justo que está dizendo para você, ela mesma já está te julgando. Você está se defendendo para não viver a realidade cuja felicidade que você tanto busca está te levando para outros cantos para completar o espaço que é de Deus na sua vida que você não consegue preencher. Aí vai preencher com cânticos de corno, com música de Gustavo Lima, com baladinha de Anitta. Eles são os pastores da tua vida. Eu não preciso te julgar. O ambiente que você anda já te julga. Diz quem dita as ordens na tua vida. Que Deus possa te abençoar. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Né? Deus está te procurando. Vira e mestre, Ele está dizendo, estou à porta e bato. É porque você virou artista, né? Você já viu? O camarada que não era nada, ele era pequenininho, andava com um violãozinho aí na sociedade, buscando uma oportunidadezinha, cantando para os amigos na calçada. Era humilde e andava com todo mundo, né? Aí de repente, alguém olhou para ele, um empresário, cara, gostei de você. Aí colocou ele dentro de um carro, levou ele para o estúdio, ele agora está cantando, colocando as concepções do seu próprio coração na canção, né? Criou admiradores, já colocou na internet, agora o cara está bombando. E agora ele diz, eu sou dono da minha própria vida. Tem aqui meu empresário que é meu pai, que dita as ordens, que vai me dando dinheiro, agora vou. É assim que você se tornou. Você se tornou um popstar do pecado. Que o pecado te afastou da simplicidade dos amigos. Sua vida de luxúria, de pecado, de prostituição, de mentira, te formou um popstar. Você subiu, né? No financeiro e na popularidade e desceu para o esquecimento daqueles que verdadeiramente conhecem a tua origem. Nesse caso, os amigos que viveram com você desde 4, 5 anos de idade, que jogaram bola, que comeram na tua casa, que limparam o seu pranto, que foram para a escola junto com você. Esse amigo é Deus. E o povo que agora te aplaude nem sabe qual é o teu passado. Nem sabe quem era você. Não conhecer as agruras da tua vida. Estou traçando aqui um paralelo. Deus te criou desde pequenininho, te abençoou, te formou, te encheu de concepções boas. E agora alguém disse que você é bem melhor que isso. Te tirou da ingenuidade, te mostrou o lado, né, marqueteiro, né, o lado malicioso, o lado político, o lado melindroso, o lado da luxúria, e agora você colocou o seu violão, né, nas costas e saiu com a cantiga diferenciada do mal dentro do seu coração, dizendo, é o seguinte, meu irmão, agora eu sou dono de mim mesmo, minhas concepções são outras. Quantos artistas disseram, meus amigos são outros, meus companheiros são outras, as pessoas minhas são outras, né? Henrique da Silva, né? Infelizmente. E é assim que muita gente está. Abandonar as primeiras amizades, abandonar as amizades do seu nascimento, dos dias. Esses que são seus verdadeiros amigos.
que viveram com você, que nasceram, pegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Dali vocês tomaram um vulto, né? Foram para outros lugares, outros colocaram concepções na sua vida de forma diferenciada, né? E você vestiu uma couraça que não é sua, fala de coisas que você não viveu, cantas melancolia, mudou a sua forma de vida, se escondeu da sua essência e da sua origem e se escondeu daquele que te formou. Assim como o artista sai do nada e brota do anonimato e esquece as pessoas que viveram com ela desde 3 anos de idade até os 13 anos, aos 15 anos, e vive com pessoas que tiram proveito dos seus dons e dão as costas para aquelas pessoas que verdadeiramente conhecem a sua essência, assim foi a forma com que você fez com Deus. Deus te criou, te formou, te encheu de entendimento, sabedoria. Você deu as costas para Deus e se uniu a pessoas que sequer te conhecem, que vão te amar pelo o talento que você tem e tirar proveito em cima dessas situações. Que Deus possa te abençoar rique e abundantemente. Quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, diante da tua presença, nós lemos aqui, nesse dia de hoje, lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que foi de uma compreensão nobre, maravilhosa, espiritual, com certeza. Toma nas tuas mãos a vida desse povo que está me assistindo agora, esse povo que está me ouvindo, que nós estamos conversando tete a tete aqui. Que cuja experiência, a felicidade, a magnificência, o Senhor nos concedeu para que estivéssemos juntos. Foi inspiradora essa palavra. Domingo eu não tenho, né, o histórico de fazer a live, mas hoje foi inspirador, foi uma benção. Quero te agradecer por tudo quanto o Senhor representa na minha vida. E dizer que te amo, e dizer que te adoro, e dizer que foi maravilhoso, e que cada pessoa hoje possa refletir nessa palavra. Em nome de Jesus, da sabedoria, humildade, simplicidade e reflexão, para que elas possam ter um vislumbre e uma revelação dentro de tudo isso que foi dito hoje. Que elas tenham um bom domingo, um domingo perfeito, diante da tua presença, diante da tua paz e diante da tua equidade. Eu te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Toma a tua parte nessa oração, toma a tua parte nessa palavra, entenda você que pegou agora, pega ela desde o início e tenha um dia abençoado. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Voltamos a qualquer momento.